Alô, queridos alunos da primeira série. Hoje, então, mais uma aula de filosofia, onde a gente vai estar trabalhando os sofistas e Sócrates. Nós vamos estar conhecendo hoje, principalmente, os conceitos socratianos sobre a ironia, a aporia e a maiêutica. E também, conhecendo um pouquinho mais sobre os sofistas, da qual a gente já estudou um pouco, e a gente vai estar aperfeiçoando e aprofundando ainda mais, a ideia do que foram esses sofistas. A aula vai ser contemplada no dia 11/5/2020. Dando continuidade, então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as ideias de Sócrates, que foi um filósofo, considerado o pai da filosofia na antiguidade. Essa frase que está aqui para vocês, ela mostra a máxima dele, Só sei que nada sei. E esse fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Essa frase demonstra a simplicidade, principalmente, nas ideias de Sócrates, porque ele acreditava que sempre estava, apto a aprender mais e mais, e nunca, era o dono da verdade. Quem falou sobre Sócrates? Principalmente quem falou sobre Sócrates foi Platão. Platão foi discípulo de Sócrates. Depois que Sócrates morreu, ele escreveu vários livros falando do mestre, porque o próprio Sócrates não escreveu nada, não deixou nada escrito. Ele acreditava que toda a sabedoria que ele tinha deveria ser repassada. Por isso, então, ele andava de um lado para o outro, em toda a Grécia Antiga, principalmente para ensinar, sobre a dialética, sobre a questão da maiêutica e também da democracia, O Sócrates era muito, catedrático em relação a isso, Mas Platão é o maior dos discípulos de Sócrates, aquele que registra de modo mais exaustivo e completo as ideias de seu mestre. Sócrates é o personagem principal, de boa obra de parte dos diálogos de Platão. Nos diálogos de juventude, Platão e Sócrates normalmente conduziam a conversa, a um devido interlocutor, para que a pessoa tivesse um novo entendimento sobre tal assunto dentro das discussões. Isso era a máxima, de Sócrates. O Sócrates, ele trabalhava com dois discursos, dois métodos muito importantes, durante seus diálogos, que era chamado de ironia e maiêutica. Eram os dois métodos de Sócrates. Se perguntasse, então, quais são os principais métodos de Sócrates? É a ironia, a maiêutica e a aporia. Nós vamos conhecer um pouquinho agora sobre a ironia e a maiêutica. Na ironia, Sócrates fazia perguntas capciosas. O que é capciosas? Encabulosas sobre o assunto discutido, a fim de confundir e fazer seu interlocutor, quem é o interlocutor? O ouvinte, entrar em contradição, para que este percebesse que, na verdade, não sabia tanto sobre tal questão. Então, ele acabava o quê? Fazendo o interlocutor a se contradizer naquilo que ele tinha dito, para provar para ele que não sabia tanto quanto ele achava. Isso era um método muito eficaz nos conceitos de Sócrates. Na maiêutica, Sócrates convidava seu interlocutor a desenvolver um novo conceito para o assunto discutido, a fim de ampliar e refinar o conhecimento de ambas as partes. Isso era muito importante, que fazia com que a pessoa tivesse argumentos e repensasse tudo aquilo que tinha como verdade própria. Isso foi uma das máximas de Sócrates. A ironia e a maiêutica, elas foram dois elementos para chegar no conhecimento, na verdade, em Sócrates. Como eu disse, são dois métodos muito importantes para a gente poder tentar entender o que o Sócrates, um filósofo tão complexo, queria dizer com esses métodos dele. Na ironia, Sócrates fazia perguntas aos seus alunos, onde respondia de acordo com as suas opiniões e conhecimentos. Depois, a pessoa que conversava com Sócrates percebia como que, se na verdade, sabia muito pouco. Então, ele mostrava para as pessoas, que a ideia de saber tudo é inválida, Nós sabemos até certo ponto, mas não sabemos de tudo. E muitas pessoas acham que sabem de tudo sobre todas as coisas, e isso é, até mesmo a falta de humildade. O Sócrates trabalhava muito bem nessa ideia. A maiêutica de Sócrates conduz o interlocutor a descobrir paulatinamente conhecimento sobre o objeto de discussão.
Então, faz com que a pessoa tenha cuidado, né, e também bastante zelo e humildade a aprender sobre algo. No caso de Sócrates, que supunha haver ideias inatas, a maiêutica consistia mais precisamente em fazer recordar, despertando os conhecimentos virtualmente possuídos. Então, recordar, buscar tudo aquilo que eu sei sobre o assunto para enriquecer ainda mais isso. Como método, a dialética vinha sendo praticada pelos últimos pré-socráticos, como Zenão de Eleia e especialmente os sofistas. Sócrates imprime a ela uma peculiaridade própria, em vista do seu temperamento irônico e seu propósito de combater os sofistas, porque o Sócrates, como vocês já sabem, né, ele não gostava do comportamento dos sofistas, achavam que eles eram enganadores, charlatães. Além disso, a maiêutica era caracterizada pela concepção inatista, bem como pelo fato de havê-la dominado em função à profissão de sua mãe, que era de parteira. O que é essa concepção inatista? É uma concepção de que nada sei, é uma concepção de que eu procuro, eu devo procurar para me informar mais e saber mais sobre os assuntos. Né? E isso leva a gente a para o quê? Parindo ideias, né? Que é essa ideia que falou aqui, ó, da ideia que a mãe de Sócrates era uma parteira, ele pegou esse movimento, né, para criar o método da maiêutica dele, é o parir ideias, é você estar sempre apto a produzir mais e mais ideias sobre tais assuntos. Os sofistas, né, ao contrário, né, de Sócrates, né, eles eram professores considerados professores ambulantes que levavam o seu conhecimento a todos os lugares. Mas qual que é a diferença deles para Sócrates? É a questão de cobrar. Eles cobravam para ensinar. E isso para Sócrates era deturbador. Ele não gostava dessa atitude de forma nenhuma. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses sofistas, né? Eles pertencem, em regra, ao segundo período da filosofia antiga, conhecido como socrático clássico ou antropológico, que do século XV ao século IV a.C. Considerado pela história da filosofia como falsos ou pseudos filósofos, pois, em regra, não possuíam compromisso com a verdade. Olha o tanto que é importante isso. Eles não estavam preocupados em tentar falar sobre tal assunto e provar a lógica disso, a verdade disso. Não. Eles não tinham compromisso com a verdade dos fatos. Eles ensinavam, mas sem esse compromisso. Afirmavam que não existiam verdades absolutas, mas apenas convenções que são fruto da força do convencimento nos debates, em assembleia e nas praças públicas. Então, eles falam da arte do convencimento, que é muito usado hoje, inclusive, pelos políticos, né? A arte de convencer. Muitas vezes ele nem tem razão, mas ele convence tão bem a sociedade e acaba burlando as leis vigentes. Esses sofistas, né, eles são andarilhos em busca de alunos que pudessem pagar pelos seus ensinamentos. Ou seja, eles cobravam para ensinar. Qual que era o principal conceito deles? Era a oratória. Eles tinham o poder da oratória, o poder, né, de convencimento. E isso aconteceu em muitos momentos na história. Vou dar exemplos para vocês. Lembram do Hitler? Né? O Hitler ele era um excelente orador. Tanto é que ele convenceu grande parte da população alemã a seguir as ideias racistas dele por muito tempo, porque ele tinha o poder do convencimento. Esses professores de filosofia, literatura, matemática e astronomia, gramática e etc., mas principalmente professores de oratória, que é a arte da persuasão, do convencimento. Eu espero que vocês tenham entendido essa ideia de convencimento. Né? Então, eu uso das minhas artimanhas, da minha persuasão, né, do meu argumento para convencer algo que muitas vezes, às vezes, não tem, né, fato na verdade. Foram os responsáveis por mudarem a referência da reflexão filosófica do cosmos para o antropo, o homem. Viveram no período do auge da democracia ateniense, por isso seus principais pensamentos estão voltados à política e à moral, que era um conceito muito forte dentro da Grécia. Trabalhar essa política e essa moral era muito importante, porém, né, os filósofos sofistas não tinham compromisso com a verdade. Mas, né, esses sofistas eles deixaram um legado muito grande para a sociedade
ocidental, né, que é esse poder da oratória, o poder do convencimento, que a gente conhece muito bem hoje, né? Como eu disse agora, um exemplo é os grandes políticos, mas não só os políticos, grandes pensadores também, né, têm o poder da oratória. Só que na ciência, principalmente, tem que ter o compromisso com a verdade. Já na política, isso não é tão elucidado. Espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre esse conteúdo, né? Até uma próxima aula, onde a gente vai estar falando um pouco mais sobre essas ideias de Sócrates e dos sofistas, né? E até uma próxima aula. Um abraço e até mais.